Fala, meu querido aluno! Vamos para a aula de hoje, continuação sobre frações. Hoje vamos dar ênfase em multiplicação envolvendo frações, duas ou mais frações e também divisão envolvendo frações. Vamos começar com esses dois exemplos. Exemplo 1. Eu tenho uma multiplicação entre três frações. Se fosse duas, a regra é a mesma, tá bom? A ideia é só multiplicar a parte de cima e multiplicar a parte de baixo, só isso. Em outras palavras, multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, tá bom? Ok? Então, eu vou obter o seguinte resultado. 3 vezes 2 vezes 1 continua dando 6, ok? 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 8, 160. E aí vocês perguntam, professor, eu já aprendi na última aula, tem que simplificar, né? É isso aí. Se os dois são múltiplos, no caso do 2, eu posso simplificar por 2. Divisão por 2, divisão por 2. E aí eu vou obter como resultado, ser dividido por 2 é igual a 3. E aí aquela tática na divisão, né? Como tem zero, vou guardar o zero no bolso, guardei. 16 dividido por 2 é igual a 8. Devolve o zero que estava no bolso, esse zero aqui. Então, finalizo com 3/80 avos. E é uma fração irredutível. Não dá mais para simplificar, ok? Professor, eu entendi. Os números são menores, é mais tranquilo, é light. Mas enquanto eu tiver uma multiplicação de duas ou mais frações, com números bem maiores, imagina eu ter que multiplicar toda a parte dos numeradores, toda a parte dos denominadores e ainda ter que simplificar depois. Então, vem a dica do lindoso. Simplifica antes. Tá, fala baixinho aqui, ó. Simplifica antes. Tá bom? Vamos lá então. A dica é: procure os números que estão em cima e os que estão embaixo. Um é múltiplo do outro. Pode ser qualquer ordem, tá bom? Não faz diferença não. Exemplo, vamos começar com 5. Tem algum número embaixo que é múltiplo de 5? Isso, o 25. Então você pode simplificar logo. Ah, professor, mas o 5 está na esquerda, o 25 está mais na direita. Não interessa na multiplicação. Eu posso simplificar. Como os dois são múltiplos de 5, eu vou dividir por 5 embaixo, direitos iguais, e por 5 embaixo. Começamos, vamos já dividir, tá? Vamos agora para o 7. Para o 7. Tem algum número na parte dos denominadores que é múltiplo de 7? Quem? Ele mesmo, 14. Então, eu vou dividir por 7, direitos iguais, aqui também por 7. O Ministério da Matemática diverte, tem que ser pelo mesmo número de divisão, tá bom? Se em cima é 7, embaixo também tem que ser 7. E vamos lá. O 18. Tem algum número embaixo, aí no caso, que um é múltiplo do outro? Tem, né? 18 é múltiplo de 9. Então, eu posso simplificar por 3, ou o maior possível, que é o próprio 9. Você vai ver como vai melhorar a tua vida essa simplificação. E aí nós vamos finalizar com o seguinte: igual, vou passar uma barra bem aqui, pode ser uma barra mais comprida, vamos colocar os resultados da parte do numerador. 5 dividido por 5 continua dando 1, vezes, repete, 7 dividido por 7 continua dando 1. E 18 dividido por 9 continua dando 2. Agora os denominadores. 9 dividido por 9, 1. 25 dividido por 5, não esqueça da multiplicação, tá? 5, repete. E 14 dividido por 7, 2. Lindo, lindo, lindo és. Agora vamos cortar os números iguais. Agora é o cancelamento. Tá na moda cancelar aí, né? Mas nosso cancelamento aqui é melhor, tá bom? É por um bom motivo. Vamos cancelar os números iguais que estão de cima com o de baixo. Vamos lá. Ah, professor, então eu vou cortar esse com esse que são iguais. Não, é o de cima com o de baixo, tá bom? Então eu vou cancelar esse com esse. Só lembrando, o Ministério da Matemática diverte. Eu posso cancelar porque 1 dividido por 1 dá 1. Então não vai influenciar muito no cálculo. Mas que eu posso cancelar, tá bom? Esse 1 tem alguém para cancelar com ele? Não, né? E o 2? Tem 2 com 2. Uau! Professor,
Quem sobrou na parte do numerador é ele, o 1, o sobrevivente. Quem sobrou na parte do denominador é ele, o 5. Finalizando, 1/5. E aí você pode brincar aí com seus cálculos. Se eu dividir 1 por 5, porque você já assistiu a videoaula de divisão, 1 dividido por 5 é 0,2, tá? Então, uma dica legal, quando você encontrar a fração, divida a fração, vai treinando, transforma em decimal. Bom, nos vídeos anteriores você viu como é que se faz. Então, dica da hora em multiplicação. Vamos agora para a divisão. Na divisão, tem uma dica bem legal. Existe a regra geral, tá bom? E tem a dica do zigue-zague. É isso mesmo, a do zigue-zague. Vamos começar pela regra geral? Eu vou apagar aqui com o dedinho, tá? Na regra geral diz o seguinte. Na verdade, nem vou precisar apagar. Repete a primeira fração. Assim diz a regra. E a divisão, ela acaba virando uma multiplicação. Professor, e aí, o que eu faço com essa segunda fração? Você inverte, você é obrigado a inverter. É de desigual, meu amigo. Se você trocou de divisão para multiplicação, você é obrigado a inverter a segunda fração. A primeira está de boa, ninguém mexe com ela. Então, vou inverter. O 10 vai para cima e o 2 vai para baixo. Essa é a regra geral. E aí, virou uma multiplicação que você acabou de ver aqui na videoaula. Numerador com numerador, denominador com denominador. Ah, professor, vamos usar a dica aqui da simplificação. Olha, eu poderia ter feito direto. Ó. 3 vezes 10 dá 30. E 5 vezes 2 dá 10. Até que ficaria mais fácil, né? 30 dividido por 10 é igual a 3. Posso até cortar os zeros também, se eu quiser. Tá? E aí, deixa como atividade para vocês fazer por essa dica, simplificando, tá bom? Então, essa divisão, por incrível que pareça, é igual a 3 inteiros. Uau! Top, top, top. Tá bom, galera? Então, boa aula, capriche, concentre-se. Até a próxima. Fique com Deus e fui!